princípio que rege as relações entre o povo de Israel e o Deus do Antigo Testamento era o princípio das bênçãos e das maldições. Então, quando o povo de Israel procurava, na medida do possível, cumprir a lei, eles estavam buscando alcançar as bênçãos de Deus provenientes da obediência à lei. E quando eles transgrediam a lei, eles estavam cientes de que eles receberiam, como consequência de sua transgressão, as maldições previstas no pacto do Sinai. Bem, mas isso faz parte do antigo pacto, faz parte do Antigo Testamento. Esse princípio da relação entre Deus e o homem por meio da lei, que trazia como consequências as bênçãos ou maldições, isso não prevalece no Novo Testamento. Quando nós encontramos aqui nos evangelhos a encarnação de Cristo, quando Cristo vem à terra, e em João capítulo 1, versículo 17, nós vemos isso com muita clareza, é dito que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, no Novo Testamento, o princípio que rege as relações entre Deus e o seu povo não é o princípio da lei, e nem o princípio das bênçãos e maldições provenientes da obediência ou desobediência da lei. Não. Pelo contrário, o princípio que agora rege a relação de Deus com o seu povo é o princípio da fé na pessoa do Filho de Deus, que é Jesus Cristo encarnado. Então, quando nós colocamos que o princípio é a fé na pessoa de Cristo, você tem a fé e a graça, porque Cristo é aquele que trouxe a graça e a verdade. Ou seja, Cristo é a corporificação da graça de Deus, das misericórdias de Deus, da bondade de Deus, de sorte, então, que essa fé na pessoa de Cristo implica que você, então, toma todas as obras justas de Cristo, todo o seu andar perfeito, toda a sua santidade, a sua pessoa humana sem pecado, você recebe-o como a sua justiça, a justiça de Cristo, que é Ele próprio, nos é imputada pela fé. E agora, então, as bênçãos de Deus no novo pacto, no Novo Testamento, não depende da minha desobediência ou da minha obediência, que seja. Ou melhor, as maldições do Antigo Testamento não podem mais me alcançar, ou alcançar aquele que crer em Jesus. Por quê? Porque, conforme em Gálatas capítulo 3, o Cristo de Deus se fez maldição em o nosso lugar, sofrendo ele, portanto, no lugar do homem, todas as imprecações do pacto do Sinai. Ou seja, ele se fez maldito, sendo ele o santo de Deus, perfeito, justo, sem pecado, sem dolo, sem mácula. Ele recebeu as maldições que cabiam aos pecadores que agora creem nele. Os irmãos entenderam? Então agora o princípio que rege a relação entre o homem e Deus no Novo Testamento é o princípio da fé e da graça, ou da fé na pessoa graciosa de Cristo e a sua obra. De sorte então que a epístola de Paulo aos Gálatas ela foi escrita com esse fim, de instruir, de orientar a igreja, de que não permitisse absolutamente que os líderes de então, da época, sobretudo os falsos líderes, que fossem os falsos pastores, porque os falsos mestres e falsos pastores não são próprios ou exclusivos do nosso tempo. Desde o primeiro século, que há os falsos apóstolos, falsos mestres, que já entravam sorrateiramente nas igrejas com o fim de deturpar o evangelho. Então Paulo escreveu esta carta de Gálatas, tanto quanto outras epístolas, para ensinar à igreja qual é o princípio de relacionamento entre Deus e o seu povo na era do Novo Testamento. Ele vai então declarar alto e bom som em toda a epístola, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, dizendo que o crente ou que a igreja de Cristo não deve viver por intermédio da lei de Moisés. Não deve desenvolver um relacionamento baseado naquilo que o homem é capaz de realizar, senão desenvolvendo uma fé na obra que Cristo já realizou por nós.
Então, nesse sentido, ao chegarmos nós no final dessa epístola, fica-nos muito claro de que as obras não estão presentes enquanto obras da lei, enquanto uma lei positivada, uma lei exterior, na forma de mandamentos. Não nos é dada essa lei no Novo Testamento e, portanto, nós não temos que nos preocupar com as maldições da lei do Sinai. Agora, atenção, paradoxalmente, o apóstolo Paulo nos traz o que aqui se chama a lei da semeadura e da colheita, que é exatamente o ponto de equilíbrio. Porque logo alguém que ouve acerca da graça divina, logo alguém que ouve falar de uma vida que não é regida pela lei de Moisés, quando se pensa na possibilidade de que a lei de Moisés não deve ser o elo que nos une a Deus no sentido dos nossos relacionamentos, logo alguém dirá, então nós podemos viver como nós queremos viver. Na verdade, a acusação que todos fazem, eu não sei se poderia chamar de acusação, mas o argumento que se usa, na maioria das vezes, se não, na maioria esmagadora das vezes, é que aqueles que não querem aceitar uma vida cristã, vivida única e exclusivamente na base da graça e da fé em Jesus Cristo, o argumento que eles usam é, então, se não há a lei que rege, essa lei exterior que controla, então o homem, o crente, poderia fazer o que bem ele quisesse.